Estamos começando mais um Homecast com você, com toda a sua família, com o seu cachorro, com o seu gato, papagaio. E hoje nós queremos fazer algo diferente. Por que diferente? Porque hoje nós vamos falar sobre The Chosen. É isso mesmo. Então se você não viu, escuta isso. Se você não viu essa série, você não pode ver esse vídeo agora. Muito spoiler. Muito spoiler. Lotado de spoiler, lotado de imagens, de fragmentos do seriado. Então, por favor, desligue esse YouTube agora, vá lá, assista The Chosen. 8 episódios, rapidinho, 2 palitos. E depois você volta aqui para ouvir os nossos convidados que são especialistas em The Chosen. Posso só dar um recadinho também? Claro, pode falar. A maneira como você pode baixar, né? No YouTube você não vai encontrar, provavelmente. Não tem. Então você tem que ir lá ou na Apple Store ou no Play Store. Play Store. E baixar lá, o aplicativo é grátis, então você baixa e você consegue ver os episódios por ele. Exatamente. Então, os nossos especialistas de The Chosen, aquele seriado que mexe com o seu coração. O primeiro é o Matheus. Uma salva de palmas para o Matheus. Ele está de quadriculado lindo. Ele é joseense de 1998, formado em mecatrônica na tão famosa ITEP, você conhece muito bem, cursando engenharia mecânica pela Unip. Trabalha atualmente como projetista aeronáutico de sistemas elétricos. Isso mesmo. Tudo de avião. E The Chosen, ele sabe. Um jovem da nossa querida e amada IPJA desde baby, palmeirense, curte Hillsong e é viciado em quê? The Chosen. Matheus, muito obrigado, valeu pela parceria aí, viu? Valeu pelo convite aí, Diegão, e vamos aí falar sobre The Chosen. Tamo junto, é nóis. E a nossa segunda convidada, que você conhece muito bem, ela é produtora do Homecast, o Matheus também nos ajuda aqui de quarta-feira, paga pizza. Então, a nossa segunda convidada é a Juliana Tescarolo, a mulher mais linda deste mundo, nascida em 13 de julho de 91, no Guarujá, uma caiçara da Gema, formada em teologia pelo PV, Palavra da Vida, com ênfase em educação cristã, cursando pedagogia e design gráfico, escritora de 2 best-seller, série Manu, dá uma pesquisada aí, blogueira do Papo de Guria, fica aí a dica pra você, menina, pra dar uma olhada nesse conteúdo massa, canal no YouTube com milhares de acessos, chegamos a 1 milhão de acessos faz pouco tempo, cozinheira, aventureira, pagodeira, palmeirense e aturando minhas loucuras desde 2016. Seja bem-vinda, meu amor. Eu te amo. Obrigada. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta pra The Chosen. Vamos lá. G1 Pop Art disse assim, mais ou menos, sobre a série The Chosen. Série sobre a vida de Jesus bate recorde de maior vaquinha virtual da história do entretenimento. E aí eu faço essa pergunta para os nossos especialistas no seriado. Que fenômeno é esse, galera? O que vocês acham? Matheus, por favor. Vamos lá. Cara, eu acho mais legal o nascimento dessa série, The Chosen. O autor da série, quando ele foi criar a série, ele estava no pior ano da carreira dele. Foi em 2017, ele tinha acabado de lançar uma longa-metragem e ele achou que ia ganhar bilheteria e deu tudo errado. E aí, cara, ele falou, vou fazer uma série cristã, vou fazer uma série sobre religião. E ele acertou na mosca, cara. The Chosen é o que há no momento agora e pra mim é o melhor seriado / filme sobre Jesus e sobre os discípulos. Que legal, que legal. Só uma curiosidade também, quando ele estava atraindo pessoas para ajudar ele, né, na produção, ele tinha produzido uma curta-metragem chamado The Shepherd, né? The Shepherd, que é um dos pastores, a história do nascimento de Jesus de acordo com um dos pastores que foram até lá quando Jesus nasceu. E aí ele gravou essa minissérie, acho que tem uns 40 minutinhos, um especial de Natal, e mandou para os produtores, né, para alguns amigos dele, para poder ver o que eles achavam, se eles compravam a ideia. E foi muito legal que eles adoraram, assim, foi uma comoção, né, a maneira como Deus usou esse primeiro trabalho dele para chamar eles a chegar no The Chosen, né. E uma informação legal é que essa vaquinha na internet já rendeu mais de 10,3 milhões de reais
através de 15 mil investidores. Então, assim, muitas pessoas abraçando o trabalho. Inclusive, a gente tem pessoa conhecida nossa que tem abraçado esse projeto e realmente tem abençoado demais, né? Para vocês, como é um projeto diferente, então você não vai achar The Chosen em Netflix, não vai achar em nada. Como ele impactou vocês, assim, nos olhos de vocês? Qual é o momento mais impactante? Que, assim, tirou suspiro, lágrimas? Pode mandar um spoiler grande pra galera. Tá liberado. Você tá liberado. Cenas, conversas, assim, créditos até. Esse The Chosen também tem bastante créditos. O que pra vocês, assim, cara, isso aqui foi o mais impactante pra minha vida? Eu tava até vendo um vídeo ontem, né? Sobre o produtor da série. E o que eu achei mais legal é que em todos os episódios que eles gravavam, ele juntava todo o elenco e eles faziam uma oração juntos. Ele ia, abraçava todo mundo, principalmente o ator de Jesus, e orava e falava assim, agora é o momento. Porque esse cara, ele tem uma responsabilidade na mão dele, todos os personagens têm, de mudar, essa série pode mudar uma geração. E pra mim, acho que o momento que foi pra mim, que eu não aguentei, que eu tive que chorar, né? Eu resisti. Não resistiu. Mas foi quando Jesus chama Mateus. Ali pra mim, acho que passou muito legal aqui. Poxa, pra quem lê Bíblia, vê que Mateus era um cara realmente excluído pelo povo e a série conseguiu retratar isso. O Mateus, um cara cheio de toque, um cara cheio de... Poxa, ele tinha um cachorro, era o parceiro dele e Mateus não tinha ninguém. E na hora que Jesus chama Mateus não pensa duas vezes, ele entrega a chave pro soldado e ele fala, eu mesmo, Jesus? E Jesus fala, você, Mateus. Siga-me. E Mateus vai. Eu? Sim, você. Essa não é a minha cena, né, respondendo essa pergunta, mas só complementando o que você falou, Mateus, ele tem aspectos de uma pessoa autista, Sim. né? E até nos créditos, lá no próprio aplicativo, a gente pode encontrar, tem o testemunho de uma menina que estava vendo a série, os pais dela contribuíram com os primeiros 4 episódios da série, e ela estava vendo, e os pais também, e eles foram vendo como Mateus, a maneira como ele era retratado, como a filha dele se encaixava, né? De ter sido assim excluída, de não ter tido muitos amigos. E depois eles foram descobrindo que ela tinha um diagnóstico também de ser uma criança autista. Hoje ela já é adolescente e ela foi se desenvolvendo em outras áreas. Então ela foi para a área de música, ela toca violoncelo. E aí ela, vendo a história de Mateus, não sei se você chegou a ver isso no aplicativo. Ela vendo a história de Mateus, ela se identificou, tipo assim, ela percebeu que, puxa, se Deus pode chamar e usar alguém como Mateus, Deus também pode usar alguém como eu. E aí ela mandou uma carta escrita pro Dallas, que é o produtor, né, da série. Mandou uma carta escrita explicando para ele como ela tinha tido essa identificação com o Mateus. E aí os produtores, né, o Dallas e todo o pessoal que estava ajudando eles, convidaram ela para ir até o set de filmagem. E aí ela toca violoncelo, então gravaram ela tocando uma música que é usada no meu momento preferido, que é a minha resposta a essa pergunta. Então achei muito legal, assim, como essa... como fala quando a gente... A inclusão, né? Como a inclusão, ela é importante. Tipo assim, colocaram aspectos autistas no Mateus e isso fez com que outros autistas, né, pudessem sentir essa identificação de que eles também têm um propósito, têm um chamado, que Deus tem história para a vida deles também. E aí, o meu momento predileto tá dentro justamente também dessa menina. Ela fez a trilha sonora da conversão de Nicodemos. Tudo sobre pecado? Deus não enviou o próprio Filho ao mundo para condená-lo, Sr. Nicodemos. Ele o enviou para salvá-lo. E pra mim é uma das cenas mais lindas. Assim, acho que todos os episódios eu teria uma cena predileta, um momento que eu chorei, tive vontade de chorar. Mas acho que pensando assim no todo, o Nicodemos, para mim, a conversão dele, o processo que ele viveu até chegar a Jesus,
foi um processo meio parecido também com o que eu vivi. Então, o meu momento predileto é a conversão de Nicodemos. A série mostra, né, Mateus com toque, né? No início um pouco mais com toque, depois com autismo, vai crescendo, né? Mas até me veio uma pergunta dentro dessa ideia. Foi uma liberdade do autor, né? E isso deu muita contradição, muito debate. O que vocês acham em relação a isso? Em relação a essa polêmica em torno dessa liberdade de expressão do autor? A gente não consegue saber se Mateus tinha toque ou tinha algum tipo de síndrome, algum tipo de autismo e tal, mas eles colocaram Mateus como um autista. Teve muita gente que falou, cara, isso daí tá errado, ou, puxa, mas eu nunca imaginei assim, porque a gente nunca imagina um discípulo de Jesus com deficiência, a gente nunca imagina um discípulo de Jesus com autismo, e isso deu uma quebrada violenta, né? O que vocês acham sobre isso, né? Dessa liberdade, esses acréscimos que o pessoal fala, né? E o Diego, o legal desse momento que Jesus chama Mateus, a série usou a liberdade de Pedro olhar para Jesus e falar assim, mas ele, Jesus, ele é cobrador de impostos, ele é diferente. E Jesus olha para ele e fala, aceita o diferente. Tipo assim, se acostuma com o diferente. Você não entendeu quando eu escolhi também. Isso é diferente. Não sou um coletor de impostos. Acostume-se com o diferente. E isso acho que quebrou, tipo, acho que todo o preconceito, tudo. E essa liberdade que a série teve de mostrar, eu acho que a Bíblia deixa a gente fazer isso. A Bíblia, a gente tá lendo uma história do que aconteceu e a gente consegue imaginar um contexto. E essa série conseguiu mostrar isso pra gente. Assim como a mulher de Pedro, que a Bíblia só comenta da sogra, não comenta sobre a mulher de Pedro. Sim. E a série, poxa, Pedro tinha uma mulher. E a série conseguiu... Pra ter uma sogra. Pra ter uma sogra, você tem que ter uma mulher. Não, e a questão da criatividade, né? Eles usaram dessa criatividade. Não há um erro grotesco, teológico. Você percebe isso na série, né? Eles são bem trilhados com a Bíblia, isso é legal, o contexto histórico. Assim, quando na última cena, que é uma cena que também mexe muito comigo, quando ele tá chamando a mulher samaritana, ele olha pra ela e fala assim, meu, você acha que eu ia estar aqui meio dia à toa? A Bíblia não fala isso. Jesus fala, eu vim aqui só pra ver você. Mas a Bíblia, ela dá vazão, né, porque falavam que os judeus, eles iam por outro caminho para não passar por Samaria. Então, assim, o fato de Jesus ter ido por aquele caminho... Foi de propósito. Foi de propósito, é óbvio, né? Nada pega Deus de surpresa. Sem dúvida. Então, eu acho que essa série, ela não se propõe a ser Bíblia, né? Ela exatamente. se propõe a ser uma releitura mesmo da Bíblia, como a gente tem diversos trabalhos aí incríveis, tipo as Crônicas de Nárnia, né? Que C.S. Lewis usa da figura de linguagem para trazer alusão a algumas histórias bíblicas. Tem Senhor dos Anéis, que o Diego é apaixonado. Que podemos também, gravar um Homecast. que também traz algumas alusões também a algumas questões bíblicas. A gente tem O Peregrino também, que é uma história aí muito, né, muito conceituada. Então, assim, eu acredito que é uma releitura. A gente não pode ver aquilo esperando que ela seja ali cravada, porque a Bíblia não é tão detalhista de acordo com as histórias. Mas eu achei legal que, apesar de ser releituras, são coisas muito que se conectam, né? Então, tipo assim, a mulher de Pedro a sogra de Pedro estava doente. E aí, Jesus se preocupa em ir lá curá-la, até... Pode ser que sim, pode ser que não. A gente sempre fica com essa dúvida. Não, pode ser realmente. Pode ser, não, mas... exatamente. Sim. Jesus vai lá, cura ele, até porque Pedro ia sair em missão com Jesus e era uma das coisas que Jesus queria deixar tranquilo, para ele ir tranquilo, sabendo que a família dele estava bem. Então são coisas que a gente vê assim, tudo bem, não tá na Bíblia, mas pode ter acontecido, vai que, né? A série não foge muito, não viaja, né? Isso que eu acho que o mais legal. E o mais legal dessa série, igual a gente tá acostumado com Paixão de Cristo. Exato. É uma série, é um filme que, pra mim, mostra o sofrimento de Jesus ali, e o The Chosen, eu consegui ver o amor de Jesus nos olhos do ator que fez. E isso pra mim foi o mais legal dessa série, foi o que mais mexeu comigo. É você ver um Jesus sorridente, você vê um Jesus brincalhão, você vê... E Jesus era assim. Eu falo, a gente pensa tanto em Jesus um cara serião, e poxa, não.
Jesus era um cara cativante pra ele começar a falar com o povo. Jesus tinha que ser um cara que sabia conversar, que dava risada. Na série ele zoa lá, Thiago, que ele não sabia dançar. Isso eu achei legal, essa liberdade da série. E isso foi o legal do The Chosen, pra mim, principalmente. Essa ideia de releitura, ela não é nova, né? Você pega... Tem uma releitura muito famosa, não de filme, mas de uma paráfrase, que é a paráfrase da Mensagem, que é uma Bíblia feita por um cara, Eugene Peterson. Ele fez uma releitura da Bíblia. Então é exatamente mais ou menos isso. Então você olha para a versão dele, ele não gosta de ser chamado versão, mas uma paráfrase, ele pegou aspectos humanos. Então ele pega lá o Salmo 1, se eu não me engano, ele fala, ele não anda pelos bares da vida. Olha que doido. Então ele pega com algumas coisas de contexto agora e tal, e coloca. Não tem problema, ele não foge da linha mestra, né? Que é aquela que conduz, que é uma Bíblia cristocêntrica, que é um filme, que é um seriado extremamente cristocêntrico, né? Jesus é o centro, né? Quando ele aparece, aquela cena dele aparecendo ali, né? Acho que a primeira aparição dele é no bar, né? Junto com Maria, né? No bar, olha só. E né? E é mesmo, ele aparece no bar, na zona vermelha lá, né? Que ninguém vai, que quase ninguém vai, ele aparece, toca, né? Até tem um discurso dele, né? Tem uma entrevista com o ator que faz o papel de Jesus, que eu achei muito legal também o propósito da entrevista, que o produtor quis fazer justamente para tirar essa divindade que, querendo ou não, a gente atribui à pessoa, né? Ao ator. Então, tipo assim, ele quis fazer essa entrevista pra tirar essa impressão que a gente fica de, tipo, Jesus está ali, né? Ele fez isso justamente pra mostrar que o cara é humano, que ele é só um ator, fazendo um ótimo trabalho. Então, eu achei muito legal. E a cena predileta dele é justamente quando ele... São duas. Essa que é a primeira, quando ele entra no seriado, né? Que é quando ele toca a mão de Maria. E a segunda preferida dele é a Mulher Samaritana, lá no final também. E isso que o Matheus falou foi uma coisa que me chamou muita atenção também, que o seriado, eu acho que a maior proposta dele é mostrar a humanidade de Jesus, né? Então é um Jesus que tem família, é um Jesus que tem amigos, é um Jesus que trabalha, que trabalha com carpintaria, é um Jesus que conversa com crianças, é um Jesus que conversa com religiosos, é um Jesus que dança, eu acho o máximo, é um Jesus que faz piada. Essa cena foi... Então, isso pra mim, eu falo que o The Chosen salvou minha quarentena, porque a gente tava em casa, né, já tinha esgotado as séries, e o The Chosen salvou. Então, assim, pra mim, essa humanidade de Jesus fica muito marcante no The Chosen. Eu acho que é o que mais traz, assim, graça, sabe? Porque traz Jesus mais pra perto mesmo. Porque a gente mais sabe palpável, né? A gente sabe que Jesus é Deus, que ele veio para uma missão, né? Pra nos salvar, tudo. Mas o seriado conseguiu trazer esse Jesus mais... humano, que nos entende, que sabe, que... Eu achei legal, é um Jesus que se preocupa, né? Você comentou que Pedro não queria preocupar Jesus ali na série. Não, é minha sogra, ela vai melhorar. Jesus falou, não, eu vou lá cuidar dela. E isso eu achei legal. Quando vocês me venderam essa série, muito obrigado. Vocês falaram... gente foi também influenciado pela Débora, um abraço pra Débora, que vendeu pra gente também. E venderam pra mim. E aí vocês vão vender pra outras pessoas, né? Vamos atingir mais gente. E vocês comentaram isso como humanidade. E isso pra mim a gente esquece muito que Jesus também era humano, né? Que é humano. E essa série conseguiu relatar, a gente vê às vezes Jesus nos olhos dele, tipo, ele querendo chorar. Quando ele tá falando com a mulher samaritana, e ela tipo, meu, você sabe tudo de mim. E Jesus fala, meu, eu não me apresentei pra ninguém ainda. Eu contava que você ia falar pra todo mundo. Então pra mim ali, Jesus emocionado, isso é muito legal. Pô, Jesus sabia o que ia acontecer. Mas ele deixa a emoção, né? Tem duas cenas que eu acho lindo também, dessa questão de Jesus mais no aspecto humano, né? Sendo humilde, assim. Uma cena é quando ele tá na casa de Maria, que ele vai pra festa, uma festa típica lá dos judeus, né? Que eu não lembro qual que é. Você lembra? Também não era o casamento? Não, era a primeira festa que ele vai na casa de Maria, depois dela tá curada.
E aí ele chega lá e Maria fica, tipo assim, na hora de ler, né, porque tinha todo um ritual de ler uma história e tal. E aí ela fica assim, tipo, Jesus, né? É Jesus, então pode fazer, Jesus. Jesus fala, não, pode fazer, pode ler. E aí, tipo, ele deixa ela conduzir ali a cerimônia. Eu achei isso muito legal. E tinha outra cena que eu ia falar, mas esqueci. Mas a questão da humanidade de Jesus. A ideia de Mateus, né? Eu fiquei muito preso com essa cena de Mateus. Eu também, pra mim, foi a melhor. E eu lembrei da cena de Mateus na Bíblia, quando o Evangelho de Mateus vai discorrer a vocação de Mateus, o chamado Mateus, ele vai dizer assim, Mateus 9, versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Só isso. O chamado de Mateus, biblicamente, é um versículo. E ali também envolve uma tensão, um pré-Jesus chamando. Mas quando Jesus chama, já me veio esse um versículo. Cara, em um versículo eles criaram a melhor cena, na minha opinião, é claro, da Joan, é com Nicodemos, mas uma das melhores cenas do seriado. Que é extremamente marcante, um cara amargurado, um cara preso nele mesmo, um cara que tem os seus complexos, as suas complexidades e tal. Olha pra Jesus, um Jesus meigo chamando Mateus, vem. E o legal, Diego, é que na hora que Mateus estava conversando com um soldado romano na hora, a série, né, retrata, e ele fala, mas o que mais você achou que você ia poder fazer com esse talento seu, além de ajudar o povo de Roma? E nisso para Jesus na frente dele, tipo, e Jesus só dá uma olhadinha. Aí Jesus anda mais um pouquinho, olha pra ele e fala assim, Mateus, filho de Alfeu, vem. E Mateus só larga. Não, e ele vai com o caderninho dele, até uma cena que acho Ele brinca, né? Que Pedro fala assim, mas por que você tá com esse caderninho? E Jesus fala, não, fica com ele, talvez você possa precisar. E na cena de Nicodemos também tem isso, né? Dos discípulos anotando. Tem também. A gente brinca, a gente fala aí, escrevendo o evangelho. Os caras escrevendo aí, um cutucou o outro, olho. Tô escrevendo, deixa ele escrever. Aqui. Pra quem pergunta como foi escrita a Bíblia, aí, ó. Uma coisa que eu acho muito legal também, destacar na série, é a presença de mulheres no ministério de Jesus. Exato. A gente sabe que era uma cultura onde a mulher ela era muito subjugada, era uma cultura onde a mulher tinha uma importância menor no papel da sociedade, mas a gente vê Jesus restaurando, né, esse papel da mulher através do ministério dele. Então, tem ali não só, tipo, os episódios são 8, né? São 8 episódios. Todos eles mostram mulheres, em todos, né? Tanto criança quanto Maria. Exato. E tem episódios específicos para a história de Jesus com mulheres. Então tem a conversão de Maria Madalena, tem o momento em que ele conversa com a esposa de Pedro, que eu achei incrível aquela cena, porque é uma forma de Jesus mostrar para ela assim, você também está fazendo parte disso, num papel diferente do que o seu marido, mas você também faz parte disso. Aí tem ali a sogra, né, que Jesus cura, tem também a mulher samaritana, né? E eu acredito que vão surgir ainda outros papéis, mas eu acho legal a gente destacar isso, porque hoje a gente vive em um mundo onde existe muita luta pela igualdade das mulheres. Até hoje eu questiono um pouco se ainda é sobre igualdade ou se é mais sobre superioridade. E quando a gente olha para Jesus, para a Bíblia, para o ministério dele, a gente vê que apesar de toda a cultura, ele foi super contra a cultura e, né, alcançou mulheres, teve mulheres que participavam do ministério de Jesus, mulheres foram as primeiras a verem Jesus ressuscitado. Então, eu acho incrível essa forma como Jesus consegue resgatar o valor da mulher na sociedade daquela época, que era uma sociedade muito diferente ainda do que a gente vive hoje, né? Então, acho que esses pontos são bem legais de destacar. De valorizar, né? E é de forma simples. Quando Jesus está falando com a mulher samaritana, ele até comenta, pô, você pode me dar uma coisa para beber? Aí ela fala, nossa, uma garganta seca. Aí Jesus fala, desculpa, por favor.
Tipo, ela achou que ele ia falar outra coisa e Jesus fala, não, perdão, acho que eu esqueci de falar, por favor. Nossa, ali pra mim, eu falei, cara, me quebrou. Eu falei, caraca. Eu acho que, assim, tentando trazer um pouco pro pessoal, né? Vocês assistiram, vocês foram impactados. Teria algum personagem que vocês olhariam ali, ou vocês já viram e tal, e perceberam assim, cara, sou eu. E até, se vocês puderem trazer um pouquinho da história de vocês, assim, por que esse personagem e em que ponto ele mexeu tanto que vocês falaram assim, cara, sou eu. Ju, pode contar primeiro. Eu sei que você já tá na ponta da língua. O meu personagem, e eu vou dar spoiler do Matheus também, que eu sei que os nossos já estão ligados com as nossas cenas preferidas. Então, o meu personagem predileto é Nicodemos, porque ele passa por uma jornada de achar que conhecia a Deus, por uma jornada de religiosidade, até chegar ao momento dele se encontrar com Jesus. E para mim a conversão dele é sensacional. E isso tem muito a ver com a minha história, porque eu também vim de uma raiz muito religiosa, assim. Eu era uma pessoa muito religiosa. Era uma pessoa, assim, que... Eu falava pro Diego, né, algumas coisas minhas, eu falava, acho que eu nem sou cristã, sabe? Porque o tanto que eu vivi uma religiosidade sem relacionamento com Jesus. E hoje eu consigo olhar para trás e enxergar o quanto isso foi uma coisa vã, vazia e muitas vezes prejudicial para mim. Para mim era regra por regra, então eu não vivia o jugo leve e suave de Deus, eu vivia em um jugo pesado da religião. Então eu me vejo muito em Nicodemos em relação a isso, conforme a busca dele, né, de Deus, de Jesus ali, de Deus, o coração dele estando... Eu sei que ele teve muitas lutas e eu também tive muitas lutas para chegar até o momento de falar, isso é o evangelho, isso é a graça de Deus. Então essas lutas também foram bem difíceis para mim, como foram para ele também. Eu sei que para ele tinha ali uma posição diferente na sociedade, então crer em Jesus custava muito mais para ele, né? É interessante, desculpa cortar, Ju, mas é interessante quando o Nicodemos está conversando com Jesus no terraço, né? Na conversão de Nicodemos, ele vira e fala, mas mestre, é isso? É só isso. E aí Jesus fala, é isso. Porque para Nicodemos e pro nosso coração, muitas vezes legalista, tem que ter mais do que isso. Tem que ter mais do que só Jesus, tem que ter mais do que só o amor de Jesus. Só isso. Então é engraçado, né, eles colocarem isso na boca de Nicodemos. E é realmente isso. Porque um legalista ele vai falar, isso só? Não. Não tem que ter sentido. mais força da minha pessoa, daquilo que eu faço, né? Então, para mim, essa questão de Nicodemos, do processo de Nicodemos entender e quando ele entende também. Para mim também não foi um momento quando eu entendi, foi um processo. Mas quando a gente entende que o evangelho, ele é graça, né? É um evangelho que traz graça acima de tudo, né? Eu sei que hoje em dia a gente tá numa discussão ferrenha, ainda mais nos presbiterianos, nos reformados, né? A gente tem tantas teorias e muitas vezes a gente esquece que Jesus, ele é graça também, né? Ele é amor, Deus é amor, né? A Bíblia fala que ele é o próprio amor. Então, quando Nicodemos chegou a esse entendimento, pra mim, eu acho que foi o meu momento, assim, também, sabe? De chegar e falar, isso é a graça, isso é o evangelho. E depois que eu comecei a viver a vida nessa perspectiva do perdão, do amor, da graça de Deus, deixando esse evangelho pesado e vivendo o evangelho que é leve e suave, né? Que não é fácil, né? Isso não significa que seja fácil. É cheio de lutas, tem muitos perrengues no meio do caminho, mas quando a gente vê que Deus, ele não é um Deus punitivo, mas é um Deus gracioso, né? Eu acho que
isso vai nos trazendo paz e leveza para viver o evangelho de outra forma. Então, por isso que eu me identifico muito com Nicodemos, apesar de adorar as histórias das mulheres também que caminharam com Jesus. Mas nesse seriado eu me identifico muito por causa dessa minha história pessoal também. E eu acho o mais legal da série que ela quebrou religião. Você não vê nada de religiosidade na série. De ninguém, nem dos personagens e nem do produtor. Isso eu achei muito legal. E o meu personagem favorito é Mateus. Por que será? Nomes? Pelo nome? Talvez. Filho acho de que... Filho de Samuel. Filho de Samuel. Filho de menininho. Eu acho que na hora que... Eu vejo o Mateus como um cara muito observador. Ele é um cara que ele sempre tá ali. Quando o soldado, né, na série deixa pra ele observar Pedro, quando o Pedro é convertido, o Mateus tá lá observando, anotando as coisas. E eu me vejo um cara muito assim, como um cara mais observador, um cara que eu tenho que... Putz, eu preciso estudar mais, eu preciso ver mais sobre alguma coisa pra poder... pra aprofundar mesmo. E eu vi muito disso em Mateus. E na hora que Mateus larga tudo e vai pra Jesus, eu vejo muito isso com a minha vida. Que assim como a Ju, eu também fui criado na igreja, mas acho que tem um momento que todo mundo, a gente tem um encontro com Deus. E a partir daí a gente não consegue ser igual mais. E aí muda tudo. E no momento que Mateus largou tudo, me lembrou do acampamento em 2011, do Entrega Total. E ali pra mim foi, poxa, eu era um cara da igreja também, assim como Nicodemos. Mas foi o momento que eu falei, eu preciso viver diferente. E ali, Mateus largando tudo e indo andar com Jesus, eu vejo isso muito na minha vida. Que é eu largar tudo e, eu não posso mais ser aquele cara que cobrava impostos. Eu preciso ser diferente. E eu vejo isso muito na minha vida também. Eu percebo, tentando responder, eu sei que eu não posso, mas... Tá liberado. Vamos lá então, vamos fazer a pergunta pra ele. Qual o seu personagem predileto? Mas ali, ele não tem muito ibope, né, na série. Pra falar a verdade, ele tem até, né? Mas a gente percebe que o grande foco é Jesus e os mais próximos ali, né? E os encontros. Jesus com outros, né? Os encontros. Mas eu acho Pedro muito animal. Porque pra mim ele resume o que eu sou e o que eu tento não ser, o que eu... Sabe, essa mistura, esse coração. Então eu olho pra Pedro, eu percebo um cara afoito nessa série, como ele era também, biblicamente. Então eles pegaram realmente a essência de Pedrão ali, meio doidão, meio pra frente e tal. E eu percebo a mudança dele quando Jesus está andando com ele. No início ele é extremamente afoito e tal, levanta e tal. Em alguns pontos também com Jesus ali no banquete com Mateus, né? Ele também levanta para ir lá ver. Ele é meio que segurança, né? De Jesus. Ele parece ser o segurança de Jesus. Tal, mas com o tempo ele parece que o semblante dele muda, a posição dele e tudo isso devido a Jesus, porque ele percebe que com Jesus não é necessária a espada que ele tem. Tudo bem que no fim, mas na série não mostra isso, né? Jesus sendo preso, ele tira também. Vai ter ainda. Eu imagino que seja um spoiler até pra gente, né? Que Jesus vai pra cruz, né? A gente já sabe disso. Já né? li essa história. Jesus já vai sabe, morrer, Jesus vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Então fiquem tranquilos. Você pode assistir esse seriado. Final não e pra muda. falar a verdade, no início do vídeo a gente falou que não precisava assistir. Pode assistir também, você já conhece a história, né? Não, brincadeira. não. Vai assistir o seriado primeiro assistir. antes. Não que sei vale o que a pena. você tá fazendo aqui ainda. Você já devia Não ter era pra ido você lá. estar aqui, exatamente. Tá, beleza. Então, o que acontece? Eu olho para um Pedro afoito, que é o que me parece muito que eu sou hoje. Um cara que quer resolver, às vezes, com a própria mão, com a própria ideia, com aquela própria opinião. Então você percebe Pedro muito pra frente e tal. Às vezes Pedro parece ser mais líder do que Jesus na série, né? Mas aí Jesus de forma, tipo... Cara, maravilhosamente bem, ele resolve as questões de Pedro, ele resolve até quando o Jesus vai conversar com Nicodemos, Pedro pergunta, eu preciso ir? Eu posso ir com você, pra ser o seu segurança e tal. Não precisa. Fica aí, quietinho. Eu não preciso de segurança, fica tranquilo, não precisa. Aí ele leva, acho que Tiago, Tem uma... se eu não me engano. André e Thiago. Isso, ele leva o André e Tiago, então ele não leva nem Pedro. Então, tipo assim, ele vai tratando o coração de Pedro, e eu imagino que tenha sido assim. E é o que acontece comigo hoje, Tem uma né? cena até que, quando eles vão passar por Samaria, o último episódio, que Jesus fala, eles estão andando por um caminho e Jesus vai e desvia, né?
Aí o pessoal, Jesus, onde você vai? Jesus fala que ia por outro caminho. Aí eles começam a questionar, Jesus fala, gente, se a gente for discutir por todas as decisões que eu tomar, a gente vai demorar o quê? A gente vai ficar aqui. E Jesus até brinca, ele fala, vai ser chato desse jeito, você ficar questionando tudo. E aí, gente, vamos lá, vamos confiar, né? Mas esse questionamento é legal também do povo, porque você tem que imaginar, tudo bem que culturalmente era um negócio de discípulos e mestres, acontecia isso, né? Mas eu imagino os alunos discutindo, falando, perguntando, questionando o mestre toda hora, né? Até que chega um momento que os caras viram e falam assim, cara, tu és Deus. Vamos confiar. Né? Tu és o Tempestade, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora é isso mesmo. Você é o Messias, então eu confio e descanso. Mas até chegar lá é uma construção, e eu imagino muito isso na nossa vida. Sim. Essa construção diária de relacionamento com Deus, de derramar com Jesus, né? Então acho que pra mim Pedro Você vai comentou, além, né? Diego, legal que vida cristã é construção. E o legal é que a série vai mostrando, que você comentou, a evolução de cada um. Exato. Você comentou que Pedro foi tornando um cara mais tranquilão, mais cegadão. E isso pra mim, eu acho que define muita gente. Poxa, vida cristã é batalha todo dia. É a gente batalhar pra ser melhor a cada dia. Então, a série mostrou muito isso. Que eles questionavam. E poxa, quantas vezes a gente não questiona Jesus e Deus também? Então, a gente vê a gente ali, né? Tá tudo bem, né? Não tem Como problema, né? Jesus lida bem com os nossos processos, né? Porque Jesus podia chegar pra Pedro e falar: e aí, meu filho, vamos? Você tá andando comigo aí, eu já não te dei um monte de peixe. Mas não, Jesus lida com os nossos processos, né? Com Nicodemos também foi assim, Jesus lidando com os processos dele. Então, acho isso muito legal, a maneira como Jesus lida com isso. Você estava comentando, né, de Pedro, mas eu acho muito interessante André, que tá sempre ali com ele, que Jesus fala, pega esse copo. Pedro tá, mas Jesus, por que o copo? André já tá com o copo na mão. Exatamente. Então, assim, A prontidão como de Jesus escolheu pessoas diferentes, e até acho que essa é a sacada da série, que até os produtores têm usado muito como um logo para divulgação, né? Acostume-se com o diferente. Porque Jesus pegou personagens, pessoas diferentes. E isso é legal. A gente vive num mundo tão cheio de padrões, né? A sociedade, ainda mais hoje em dia, com redes sociais, a gente vive tão cheio de aquele é o padrão, e a gente vive atormentado por conseguir acompanhar esse padrão, e a gente nunca consegue, né? E Jesus vem numa sociedade que talvez isso era ainda pior, vem e quebra padrões, né? Não tem um padrão para você ser discípulo de Jesus. O único padrão é você crer em Jesus. É você ser... E amar Jesus e querer seguir a Jesus. O resto é Jesus que faz. Então, achei isso legal. E Pedro, quando Jesus vai falar com Pedro, eu achei legal também que mostra o desespero de Pedro no dia anterior. E isso eu consegui imaginar. Acho que lendo a Bíblia eu nunca tinha conseguido pensar, Pedro precisava pescar aquele dia. E a série conseguiu mostrar esse desespero de Pedro, eu preciso pescar. E ele fica a noite inteira. E na hora que Jesus vai falar com ele, ele fala, mas de novo, já joguei. Eu vou jogar de novo. E Jesus fala, joga mais uma vez, Pedro. E aí quando vem o peixe, né, Jesus faz uma cara de surpresa, né, como se ele não soubesse, né? É fantástico. Tem uma frase muito legal que a Débora falou pra gente aqui, não no ao vivo, mas ela falou assim, cara, o Jesus do The Chosen, eles conseguiram trazer o Jesus da minha infância. Cara, achei isso fantástico. Tô usando sua frase, tá, Débora? Mas eu achei isso fantástico porque... Tá aqui, né, porque, assim, a ideia da criança, né? A criança tem o Jesus amável. E é isso que o The Chosen tá trazendo, né? Então essa ideia é muito louca. Galera, a gente tá aqui conversando com 2 especialistas, The Chosen... Especialistas vulgo fãs. The Choseiros aqui, The sabe? fãs. Quando foi lançado, tudo vai. Uma curiosidade de última hora do The Chosen. Foi em dezembro de 2017. Tá, outra curiosidade rápida. Rápida? De última hora, vai. Jesus, o ator que faz Jesus, ele tem 45 anos, ele nasceu em Nova York. É isso aí, daqui a pouco a gente volta. The Chosen, assista.
Estamos de volta com mais um Homecast, o segundo bloco pra gente encerrar falando sobre The Chosen, uma das séries mais famosas, com a sua vaquinha, hiper vaquinha virtual da história, arrecadou 10 milhões através de 15 mil investidores. E estamos aqui conversando com a Ju e o Matheus, a gente tá de volta aí. Pra gente caminhar aí pro encerramento, galera, o que vocês podem falar sobre essa ideia de evangelização? Porque o que aconteceu? O The Chosen começou a ser usado como uma ferramenta de evangelização. Vocês acham que rola, não rola? Ou o cara vai ver e vai falar assim, não tô entendendo muito bem esse negócio de Jesus? Ou ele tá vendo e fala assim, caramba, que legal, isso aqui tem na Bíblia, mas é uma cena que talvez não tenha. Vocês acham que rola para evangelização? Com certeza rola. Eu vejo a série conseguiu trabalhar de uma forma muito leve isso. E a forma, tipo assim, com os episódios ao passar, você vai se apaixonando pelos personagens e ainda mais por Jesus. E isso que eu acho mais legal, e sempre sem religiosidade nenhuma. Tanto de Jesus quanto dos personagens. Você vai cada vez se apaixonando e fala, como Jesus era um cara simples. Como Jesus era um cara bom, um cara amoroso, um cara que não tinha preconceito nenhum. Então, uma pessoa que vê a série e a pessoa ela não frequenta igreja, a pessoa não é cristã, não é nada, ela vai ver um Jesus diferente do que às vezes até a igreja prega, algumas igrejas pregam, e o que as pessoas pregam. Essa série conseguiu, acho que pra mim, conseguiu mostrar o Jesus que eu vejo. Um Jesus amoroso, um Jesus que, quando o paralítico ele vai falar com ele, Jesus faz um milagre, ele não precisa de holofote. Jesus é um Jesus simples. Ele sabe o que você precisa e ele vai agir bem na sua ferida. Então a pessoa que não vai em nada, a pessoa vai ver essa série e vai ver um Jesus diferente. E ela vai querer saber mais sobre ele. Tenho certeza disso. Até eu tava pensando aqui, né? Teve algumas vezes que eu conversei com algumas pessoas e eu indiquei a série como uma forma de um autoaconselhamento. A pessoa vai assistir e até essa pessoa falou pra mim, cara, eu me derramei em lágrimas. Não tem como não chorar vendo esse Jesus, vendo os encontros de Jesus e como a humanidade de Jesus se aproxima da nossa humanidade. Então realmente é algo que choca muito o nosso coração, né? No meio de tanta violência, no meio desse Covid maluco, um seriado que vem trazer a história de Jesus. E eu acho que pode e deve ser usado como ferramenta de evangelização, até porque a história de Jesus ela é muito universal, assim, né? Quase todas as culturas, de uma forma ou de outra, conhecem sobre Jesus, apesar de algumas culturas o apresentar de formas diferentes, como a gente ouve aqui na nossa cultura, né? Na cultura ocidental a gente tem essa herança católica que já traz a história de Jesus desde muito cedo na nossa vida, né? A gente participando de pecinha nas igrejas, seja de qual religião você for, se você for de alguma religião, algum momento você teve o contato com a história de Jesus. Então acho que é legal a gente usar isso como uma ferramenta, sim, de evangelização. E uma frase, enquanto o Matheus estava falando, que me veio à mente, até tentei achar, de um pensador que falou assim, as pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez, mas elas nunca esquecerão como você as fez sentir. E eu acho que o seriado, ele junta tudo isso e provoca um sentimento nas pessoas. Pelo menos acho que nós três aqui fomos levados a ter sentimentos que nos levaram a ficarmos felizes, a dar risada, a achar engraçado, a chorar, a nos derramarmos diante de Deus, a termos vontade de conhecer mais a Jesus. Então, assim, essa frase acho que ela resume até o porquê que você deve indicar The Chosen para os seus amigos. Porque, com certeza, eles assistindo, eles vão sentir alguma coisa. Não sei o que, mas eles vão sentir. E quando eles sentem, isso provoca muito mais, talvez, mudanças, talvez pensamentos que eles vão começar a questionar, talvez a vida deles, ou enfim, o modo de viver deles. Então eu indicaria super, tem indicado para todo mundo que eu vejo na frente, propaganda gratuita para o The Chosen. Propaganda graça mesmo.
próprio seriado tem 8 episódios, né? A gente sabe, a galera que tá assistindo também sabe, mas ele tem um vasto conteúdo de bônus. Pra galera que chegou até aqui, né? Essa 1 hora aí de home aqui com a gente, de guerreiros aí. O que esse pessoal que assistiu o The Chosen não pode perder no bônus? Que tem bônus ali pra dar e vender, né? O que vocês acham aí dos bônus? Pra mim, a gente até comentou sobre a galera começar a causar muita polêmica, até no meio da igreja mesmo, sobre acrescentar coisas. Acrescentar coisas na Bíblia. E o produtor da série, ele se preocupou com chamar um pastor evangélico, um padre, chamar um ateu e chamar um historiador. E ele se preocupou em abrir a Bíblia junto com os caras e começar a discutir o que causou mais polêmica e ver se eles viajaram ou não. Então essa preocupação pra mim, ali, ele comentando com os caras que tudo eles fizeram baseado em Bíblia, que eles não fugiram nada, eles só usaram da liberdade de interpretação, de a gente poder conseguir visualizar melhor ali, pra mim foi sensacional. Essa preocupação dele mostrar tanto pro cara que é católico, tanto pro cara que é protestante, tanto pro cara, o ateu, que ele vai ver a história, ele se preocupar com seguir Bíblia. E ele conseguiu mostrar nesse vídeo com o comentário de todos esses caras. Algumas horas eles divergiam, é óbvio, mas a preocupação dele em mostrar isso pra mim foi excepcional. Pra mim, assim, os extras foram realmente um a mais, né? Depois de você ver todo o seriado, você já tá lá super dentro da história e os extras te colocam ainda mais dentro da história. Eu achei muito legal. Um dos extras tem o que eu falei da menina, né? Que se identificou com Pedro. Tem um que é sobre como eles fizeram a cena da multiplicação dos peixes, que eu achei muito legal, porque o próprio Dallas, né, que é o produtor, ele fala que eles não sabiam o que fazer. Nem ele, nem o diretor de imagem, nem o cinegrafista, nem o editor, que precisava montar uma cena ali cheia de peixes, eles não sabiam o que fazer. Diz que eles tentaram diversas vezes e nada acontecia. E que eles já estavam assim, Deus, a gente precisa de um milagre, porque, né? E o Dallas Jenkins, ele sempre fala que uma coisa que Deus falou com ele é que o que ele precisava entregar para Deus era o que ele tinha. Que, de acordo com a multiplicação dos pães e peixes, o que entregaram para Jesus foram 5 pães e 2 peixinhos. Então ele sempre usa isso. É o que eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, Deus. O milagre tem que vir do Senhor. E aí diz que numa noite, o cara passou a noite trabalhando, no dia seguinte ele falou, depois de 1000 tentativas, tipo, ele não sabia mais o que fazer na edição do vídeo, ele falou, deu certo. E aí foi legal como, assim, o pessoal fica muito emocionado de ver que Deus estava naquilo, né, fazendo milagres ali, né, por trás das cenas. E a gente vê muito isso nos extras, eu acho que vale muito a pena. Infelizmente, tem muita coisa só em inglês, sem legenda, mas se você entende muito de inglês, você pode se voluntariar para escrever as legendas dos vídeos e mandar lá para a produtora. Então, tem essa opção no aplicativo de você contribuir com legendas. Se você manja muito de inglês, quer contribuir, você vai, né, ajudar muito. Mas tem também a opção do Facebook, né? Isso, tem o The Chosen em português. Então você coloca lá no Facebook, tem alguns créditos já, todos legendados, tem entrevista com Mateus, ainda não tem entrevista com Jesus. Ah, só lembrando que os episódios tem em português, né? Só os créditos que não. Quase 30 idiomas. Uma coisa que as pessoas perguntam é, mas como que eu assisto, né? Você vai ter esse aplicativo, né? Tem muita gente que pergunta como que eu faço para fazer esse aplicativo jogar na minha TV. Então você tem que ter a opção de espelhar no seu celular. Dá e um aí, zoom aqui, José. Né? José é nosso produtor. José é nosso produtor, ele entende, né, disso aqui. Ele vai dar um zoom pra gente. Então vamos lá. Primeiro você vai colocar na Play Store ou na Apple Store o aplicativo. É o mesmo nome da série, The Chosen. Aí você clica aqui, na primeira aba vão ser os 8 episódios, tem dublado, legendado, tem todas as opções.
Aqui tem a opção de você assistir na TV para você transmitir no celular, na televisão. Na segunda aba são todos os bônus que a gente comentou durante o Homecast. Então tem todas as entrevistas aqui, tem a história da menina que fez a música. Então tudo você vê aqui. Aqui no final da primeira aba você já consegue ver como está a arrecadação para gravar a segunda temporada. E agora eu vou mostrar para vocês que no Facebook tem se vocês procurarem The Chosen em português, vão ter alguns dos bônus e os comentários do produtor, do Dallas, comentando sobre as séries, e todos já estão legendados. Então, segue essa página e baixa o aplicativo aí pra você ver a série. Até nos bônus também você vai achar a minissérie The Chapter, que é, não sei se é assim que se fala em inglês, The Chapter, que é a minissérie do pastor, que conta a história, né, do nascimento de Jesus na perspectiva de um dos pastores. É muito lindo, vale muito a pena ver. E foi o pontapé inicial para que eles pudessem acreditar e comprar essa ideia de fazer o The Chosen. Então é isso. Que da hora. Galera, a gente tá chegando no fim do nosso Homecast. Tamo junto, foi muito bom estar com vocês, Ju, Matheus. Que aula que vocês deram pra gente sobre The Chosen. Então assista, eu tenho certeza que você já assistiu, compartilhem com todo mundo. E aqui é o nosso Homecast, mais um dia de trabalho aqui junto com vocês para compartilhar o amor de Jesus de todas as formas para todas as pessoas. Tamo junto, galera, até semana que vem, um beijo, valeu gente. Vocês têm uma palavra para dar pro pessoal que assistiu o Homecast, pra gente encerrar aqui? Quer assistir o... Não, que já assistiu. Que já assistiu, né? Porque quem quer assistir não deveria estar aqui. Não deveria estar aqui, mas vai. Se você está aqui, a gente aceita diferente, né? A gente aceita. Eu acho que pra mim, 2 lições, assim, bem grandes. Essa questão da simplicidade de Jesus, da humanidade de Jesus, como isso nos aproxima de Jesus e nos faz querer conhecer a Jesus. Foi o que me fez, assim... O seriado me fez querer conhecer mais a Jesus, caminhar mais perto dele, ter mais esse relacionamento de intimidade com Jesus. Então, acredito que se você viu ou vai ver, que você esteja aberto a isso, a deixar que a mensagem que está ali por trás, a gente tem certeza que tudo tem feito debaixo de muita oração, debaixo de milagres, né? A própria arrecadação de ser a série histórica, né, de maior arrecadação em vaquinhas, é Deus colocando a mão e mostrando que esse projeto é dele. Então que você abra o seu coração, deixe Jesus falar no seu coração, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E vai ter a segunda temporada, hein? Já estão verdade. Gravando, já tá... Estão arrecadando dinheiro, né? Já tá no também. 6º episódio. Que massa. E aí a gente tá pode quase. também, isso é uma informação legal, a gente pode doar lá. Eu sei que o dólar tá um absurdo, né? É difícil. Mas se a gente tem $1, que tá aí hoje na faixa de uns 5 e pouco, Já vai, é $5. Doa $2, $10. Já é uma sandália de Jesus lá no seriado. A gente mas eu acho que o negócio é a gente fazer parte desse projeto, né? De alguma forma. Então, uma forma que a gente está usando aqui é a divulgação. Você também pode usar isso com seus amigos, com sua família. Mas também, se você tem condições de acreditar nesse projeto de maneira financeira, você também pode doar através do aplicativo. É isso aí, galera. Se você curtiu, estamos aqui com o Homecast acabando. Que pena, mas daqui a pouco a gente volta com mais Homecast todo sábado às 8 horas no YouTube. Estamos em outras plataformas também, né, Josué? Spotify, junto com todo mundo. Valeu, gente. Um beijo pra vocês e tamo junto aí com as nossas máscaras pra gente encerrar a mascarinha. Álcool em gel. Aí, gente. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Até mais. Uma coisa do bônus, posso? Tá, pode falar. Peraí. Até mais. A gente tentou até aqui, né, cara? José, foi muito forte essas duas. Não, deixa esse sorriso, vai. A gente tá dando risada aqui, mas The Chosen, vai. Tem que ver.